Vamos lá resolver a questão 25 da prova 42, técnicos, suprimentos, bens e serviços, elétrica. A prova foi aplicada, isso aqui ficou muito feio, em agosto de 2011. Ele fala aqui sobre disjuntores, né? A figura 1 apresenta as curvas de atuação de dois disjuntores termomagnéticos, sendo um em linha tracejada e o outro em linha cheia. A figura 2 ilustra um circuito de alimentação radial protegido por disjuntores, onde ocorre um defeito no circuito adjunçante do disjuntor do ramal. Associando as curvas da figura 1 com o sistema da figura 2, considere as afirmativas abaixo. Primeiro, só queria lembrar aqui alguns conceitos sobre disjuntores. O disjuntor termomagnético ele associa dois efeitos, né, causado pelo aumento de corrente. Um deles é o termo e o outro é o magnético. O termo é aquele que a corrente aumenta gradativamente, ó. Vou botar assim, aumento gradativo em um intervalo de tempo. Só para a gente se situar. E o magnético é aquele aumento súbito. Aquele aumento de repente, geralmente provocado por um curto-circuito. Que aí não dá tempo do disjuntor estragar, ser danificado, né? O outro ponto aqui que nós podemos lembrar que é o seguinte, que aqui você tem, pela lei de Kirchhoff, né, e total, aqui e um e 2. Lembrando que chegou no nó, dividiu, então você tem que IT é a soma algébrica das outras duas correntes, vai ser I1 mais IT. Esses conceitos básicos aqui, você vai entender bem essa questão. Esse ponto aqui, ó, essa curva aqui é também conhecida como integral de Joule, integral de Joule, que é I ao quadrado vezes T. Essa parte aqui é a parte em que o disjuntor vai desarmar por termo, pelo aquecimento do condutor, porque você vai ter um aumento de corrente ao longo do tempo. Então isso vai gerar um aquecimento e vai desarmar se persistir por muito tempo. Tem um limite de tempo para isso. Nesse ponto aqui, você tem o máximo que o disjuntor aguenta, ou seja, aqui ele desarma. Você pode ver que aqui ele segue um pedaço reto, mas os disjuntores de maiores correntes, geralmente, essa linha aqui ela ainda tem um intervalo de tempo que ele suporta essa corrente aqui. É muito pequeno, na ordem aí, nas tabelas tu vai ver de 0,02 segundo, é muito pouco, mas suporta. E outra coisa, aqui a banca botou corrente, mas aqui geralmente, na maior parte das literaturas, você vai encontrar como ajuste da corrente. Aqui vai ser o ajuste.
Você vai ter a corrente de ajuste, a corrente nominal vai estar aqui na linha 0, desculpa, não na linha 0, vai estar aqui, vai ser 1. Aí ao passar do tempo você tem 2, 3, 4, até chegar no, geralmente isso aqui vai dar em torno de 10 a 13, 14, 15 vezes às vezes, dependendo do disjuntor, da construção, que é a corrente de ajuste máxima que ele suporta, né? O número de vezes a corrente de ajuste que ele suporta. Que você deve lembrar que isso aqui é de acordo com o condutor, que não pode passar de 1,45 de I para qual o condutor é fabricado. Isso aqui nós vimos numa outra questão anteriormente aí. Então você tem agora o seguinte, você já identificou que essa parte aqui é a parte que ele vai desarmar por termo. Aqui vai ser o máximo de corrente que ele suporta, não a corrente nominal, é a corrente máxima que ele suporta. Geralmente fica em torno aí de 1,75%, desculpa, 75% da corrente nominal. É bem maior do que a corrente nominal. Aqui você tem o efeito magnético, esqueci de escrever, magnético. Agora vamos analisar aqui as alternativas que ele deu. Para que haja seletividade da proteção, a curva tracejada deve ser a curva do disjuntor do alimentador e a curva cheia, a curva do disjuntor do ramal. Bom, vamos ver aqui. Ele disse que haja seletividade da proteção. Ou seja, a falha ocorreu aqui. Eu quero que este circuito seja desenergizado. Não quero que os outros circuitos, demais circuitos ligados no mesmo alimentador, seja desenergizado. Ou seja, o disjuntor alimentador ele tem que suportar uma corrente maior do que a disjuntor do ramal. Vamos olhar aqui agora para as duas curvas. Qual das duas curvas que desarma, né, por uma corrente maior? É a cheia. Se a cheia está desarmando por uma corrente maior, ou seja, ela está mais à direita no gráfico, a cheia deve estar representando o disjuntor do alimentador. Vamos escrever aqui cheia. E como o disjuntor do ramal deve ter uma corrente mais baixa, nós temos aqui sendo representado pela linha tracejada. Agora note que aqui, para que haja seletividade da proteção, a curva tracejada deve ser a curva do disjuntor do ramal. E a curva do disjuntor é a curva cheia do disjuntor do alimentador. Do alimentador. Então essa alternativa era falsa. Com essas correções que nós fizemos, ela se tornou verdadeira. Mas na prova original estava falsa. O trecho PQ da curva cheia, tanto da curva cheia como da curva tracejada, é responsável pela atuação térmica do disjuntor, atuação por sobrecarga. Sobrecarga prolongada, vamos lembrar que todos eles, aqui eu posso ter tanto curto como sobrecarga. Então, sobrecarga seria toda a proteção oferecida pelo disjuntor seria tido como sobrecarga. Mas essa
a alternativa não deixa de estar verdadeira, porque o trecho PQ da curva cheia é responsável pela atuação térmica do disjuntor, que é uma atuação por sobrecarga. O disjuntor da curva cheia não suporta a corrente ID. Ele até suporta durante alguns segundos, mas isso não é o suficiente para você dizer que está errado. Ele não suporta, ele desarma. Mas ele fala aqui que danificaria, essa corrente D danificaria o disjuntor e colocaria o circuito inoperante ou desprotegido. Não. Ele desligaria o disjuntor e colocaria o circuito inoperante. O circuito seria desenergizado. Essa alternativa, portanto, é falsa, o que nos deixa como a única alternativa que responde corretamente a questão é a letra B. Por enquanto é só. Até a próxima.